Olá pessoal, meu nome é Hugo S. Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais, e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que por favor não se esqueçam de se inscrever no mesmo, clicando onde diz inscrever, e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Mais uma semana com muitas novidades sobre o caso Puff Daddy. Este caso parece uma novela com muitos capítulos e cada capítulo mais interessante que o outro. É uma pena eu falar assim porque há vítimas envolvidas, mas a verdade é esta, é que este caso é extremamente interessante. É uma novela com muito e muito suspense. Está a perceber? Olha, a semana passada eu falei das declarações feitas pela Jaguar Wright no programa do Piers Morgan. Sabem o que mais? Esta semana, Jay-Z, Beyoncé e os advogados deles enviaram uma carta para o Piers Morgan ameaçando e exigindo, ameaçando o Piers Morgan de que se ele não retirasse a parte em que Jaguar Wright faz declarações bombásticas sobre alegados crimes cometidos por Jay-Z e Beyoncé, que teriam de processar o Piers Morgan. Na mesma carta há uma grande exigência, é a exigência de que o Piers Morgan teria que pedir desculpas publicamente por ter permitido que Jaguar Wright fizesse as alegações que fez no programa dele. Sabem o que mais? Piers Morgan pôs o rabinho entre as pernas e retirou a parte da entrevista e também apareceu publicamente a pedir desculpas. No meio de tudo isso, dá para ver que Jay-Z é lixado, Jay-Z não brinca. Mas há uma pergunta que não se cala na minha cabeça. Ok, por que Jay-Z e a Beyoncé fizeram toda essa exigência, mostraram toda esta força para o Piers Morgan e não se incomodaram em enviar uma carta ou uma ameaça para Jaguar Wright? Não é? Já que foi ela quem fez as acusações. Porque assim, exigiram Piers Morgan que removesse a parte da entrevista, exigiram Piers Morgan que pedisse desculpas. Ok, tudo bem. É o direito deles. Mas nada na Jaguar Wright. Dá uma impressão, pode ser que eu esteja errado, mas dá uma impressão que o Jay-Z tem medo da Jaguar Wright. E por que ele haveria ter medo da Jaguar Wright? Porque talvez, alegadamente, ela esteja a dizer a verdade. Talvez ele saiba, ou eles saibam, quando digo eles, ele e a Beyoncé, saibam que o que a Jaguar Wright está a dizer é verdade e que ela tem como provar. Porque senão não entendo por que até agora ele insiste em não processá-la, em não entrar em contato com ela. Ela vai a entrevistas, fala, desfala, o Jay-Z tenta calar a boca de outras maneiras pelos cantos, mas não se mete com ela. Quando é ela que está a fazer todas essas acusações de crimes alegados que ele e a Beyoncé cometeram. Essa é uma pergunta que não cala na minha cabeça e não consigo encontrar a resposta. Deixem nos comentários a vossa resposta. Digam o que é que vocês acham. Vocês acham que o Jay-Z realmente está envolvido nisso? Será que o que a Jaguar Wright está a dizer é verdade? Por que ele não processa Jaguar Wright? Por que ele não cala diretamente a boca da Jaguar Wright? Isso eu não sei. Ok, deixa-me lá ver um outro escândalo que aconteceu esta semana. Deixa-me lá ver. Outro escândalo. Surgiu agora um vídeo que é ligeiramente antigo, antes do P. ter sido preso, em que está ele e a mãe dele a tomarem soro após uma noite de grande farra. Quer dizer, passaram a noite toda a farrar, como se diz na gíria angolana, a desbundar, a festejar, e desidrataram-se. Então, no dia seguinte, está no vídeo eles os dois sentados num cadeirão ao ar livre, acho que aquilo parece ser uma varanda, ou talvez até um jardim, em que os dois estão a tomar soro, e enquanto isso eles estão a conversar e a tomar o soro pelas veias. Ok, whatever. Então, esta não é a parte escandalosa deste vídeo. Há uma parte em que Puff Daddy beija a boca da mãe dele. Se ele fosse uma criança não seria nada demais, mas um homem com mais de 50 anos a beijar a boca da mãe dele, está a perceber? Isso aqui está a causar um grande escândalo. Não se fala de outra coisa neste momento. Por quê? Porque já havia rumores de que a mãe do Puff Daddy também estava envolvida nos alegados crimes que as pessoas afirmam que
que ele cometeu. Está a perceber? Dizem que a mãe dele também está envolvida. Por quê? Porque as pessoas olham para o passado da mãe dele. Há rumores de que a mãe dele no passado foi uma prostituta. Tá? Exato. Há certas palavras, como vocês sabem, eu não posso dizer aqui no YouTube. Exato. Dizem que como o pai dele morreu muito cedo, ele nunca teve uma referência masculina, alguém que lhe guiasse, está a perceber? Então ele guiou-se pela mãe e a mãe não tinha uma vida também muito certa. Se bem que o pai antes de morrer é alegado, dizem que o pai foi um vendedor de drogas, está a perceber? Um grande mafioso. Estão a perceber? Exatamente. Então... ele nunca teve uma referência, então dizem que ele tem uma relação inapropriada com a mãe dele. Isso tudo que eu estou a dizer são alegações. Este vídeo é todo baseado em alegações e rumores. Dá para perceber? Então, sendo assim, essa é a fofoca aqui nos Estados Unidos. Esse é o grande escândalo do momento relacionado com o caso P. Diddy. Deixa-me lá lembrar mais uma outra situação relacionada com este caso, porque todas as semanas aparecem 501 situações relacionadas com o caso Puff Daddy. Deixa-me lá ver mais uma outra. Já sei. Uma das vítimas está a ser desmentida, que é o seguinte, estão a dizer que há alegações de que ela mentiu. Por quê? Porque ela, antes de apresentar o caso dela, de que foi atacada pelo Puff Daddy, ela enviou uma mensagem de texto para um ex-namorado esse que alegadamente ela disse que no dia em que ela foi também estava lá no estúdio do Puff Daddy, ou estava perto do estúdio do Puff Daddy, e este ex-namorado, que é amigo do Puff Daddy, ela enviou uma mensagem para ele a dizer que ela havia de apresentar o caso e que queria que ele defendesse tudo aquilo que ela dissesse e que ela lhe pagaria 3 milhões de dólares. Está a perceber? O que é que acontece? Ele bloqueou-a. Quando recebeu aquela mensagem, ele bloqueou-a e entregou aquelas mensagens de texto para os advogados do Puff Daddy, para defender o suposto amigo, acredito. Então, eles agora que ela apresentou o caso, estão a dizer que não, que ela está a mentir, o que ela quer é dinheiro. Está aqui a prova, tanto é que ela no passado esta mensagem de texto para o namorado. Está a perceber? Então, isso também está a criar aqui um grande escândalo. Desta maneira, as outras vítimas acabam por perder credibilidade. Deixa-me lá ver mais uma outra situação relacionada com este caso. A semana passada eu falei-vos dos 1000 frascos de óleo que foram encontrados na casa do Puff Daddy. E que muita gente não sabia porque é que ele tinha 1000 frascos de óleo. O que é que aconteceu esta semana? Esta semana apareceu uma vítima que acusou o Puff Daddy também de a ter violado e que ela lembra-se que quando foi para o estúdio dele, ofereceram-lhe água, mas ela quase que não bebeu, ou melhor, não bebeu, ela apenas molhou os lábios. E que por ter só molhado os lábios, não pode ter sido a água a fazer com que ela perdesse as forças no corpo, de maneira que o Puff Daddy se aproveitasse completamente dela. Então, ela lembra-se que para além de ter molhado os lábios com aquela água, houve uma altura que o Puff Daddy dominou-a e passou um óleo pelo corpo dela. Está a perceber? E que após passar o tal óleo pelo corpo dela, ela perdeu as forças. Ela perdeu quase os sentidos. Ela acredita que foi este óleo que a drogou. Está a perceber? Então, quer dizer que é possível que ele tenha misturado o tal óleo com alguma coisa muito forte. Então, isso leva-nos no passado, já que no passado próximo, já que a polícia encontrou 1000 frascos de óleo em casa dele. Acredita-se que ele usava esses frascos com este óleo para misturar com algumas coisas para usar nas vítimas. Está a perceber? Agora vamos passar para outro escândalo desta semana relacionado com o mesmo caso. Deixa-me lá ver. Outra coisa que aconteceu. Kanye West também foi empurrado para este caso. Por quê? Porque Kanye West essa semana está a ser acusado de violação por uma das suas assistentes. Essa assistente trabalhou um tempo com Kanye West e ela lembra-se que houve uma altura que ela foi, que ela foi ao estúdio do P. Diddy com o Kanye West. E que ofereceram-lhe uma bebida e que após de oferecerem-lhe esta bebida ela ficou extremamente embriagada e já não se lembra de mais nada. O que é que acontece? Meses depois, o Kanye West tem uma discussão com a ex-mulher, com a Kim Kardashian. E na discussão ela tira-lhe, eu até também desconfio que tu já te deitaste com a tua assistente.
E é ele que diz, não, eu não namorei com a minha assistente, nós só tivemos uma corte uma vez. A assistente estava ali ao lado, como? Eu nunca me curti contigo. É o Kanye West que diz, sim, lembras daquela vez que nós fomos ao estúdio do P. Diddy? Naquele mesmo dia e tudo mais, a gente curtiu. Ela diz, não, mas naquele dia, eu já não, eu lembro que eu perdi os sentidos naquele dia, como é que eu curti contigo? Está a perceber? Então, ela logo assumiu e viu que naquele dia eles a drogaram, está a perceber? E que o Kanye West tirou proveito dela, está a perceber? Aproveitou-se dela, quer dizer, aproveitou-se dela com a ajuda do Puff Daddy. Então, ela esta semana também está a processar o Kanye West e está a dizer que ele tirou proveito dela com a ajuda do P. Diddy. Olha, estas foram as novidades que eu tinha esta semana para vocês, esta semana sobre o caso P. Diddy. Um caso que não para de envolver, a cada dia que passa vem mais detalhes e é difícil a pessoa estar sempre por dentro, porque são tanta coisa, mas acredito que este resumo retrata toda a realidade desta semana com relação a este caso do Puff Daddy, ok? Não posso esquecer também que tudo isto que eu contei agora é baseado em rumores e alegações. Da mesma maneira que eu comecei este vídeo, eu vou terminar pedindo a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. É só clicar onde diz inscrever. Cliquem no sininho para que possam receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Cliquem no gosto, partilhem este vídeo, ok? Partilhem mesmo muito. E eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye and